também venho continuar venho inserir-me num caminho que a Igreja está a fazer. Falámos hoje dos discípulos de Emaús na nossa reflexão e oração. Aquela é uma parábola da Igreja, daquilo que a Igreja é. A Igreja é sempre estes discípulos que tantas vezes andam desanimados, com uma pandemia, com uma guerra, com uma crise, etc. E quando parece que estão sozinhos e que Deus não tem nada a ver com isso, só no fim vão descobrir, afinal Ele era caminhando connosco. Afinal Ele estava no meio de nós. Afinal, se chegamos aqui, é porque Ele quis que chegássemos cá. Não foi fácil, tantas vezes, e nesta pandemia tivemos muitos problemas. Ponhamos-nos na pele daqueles agora da Ucrânia, mas há um de dizer, e deu-nos força para. E nós continuamos. E, portanto, eu venho-me inserir nesta igreja, que já está aqui há muito tempo. E tenho muito gosto nisso. Além disso, venho suceder ao Dom António Marto. Somos amigos desde velhos tempos da Universidade Católica e, portanto, já nos conhecemos. E eu digo sempre que são muito bonitas as amizades que nascem à volta e à sombra do Evangelho. E esta foi uma delas, tenho muito gosto nisso. E, portanto, continuar este trabalho é um desafio também, de continuar o trabalho que se está a fazer, mas isto não é uma questão de bispos, é uma questão de padres, aqui, de vocês, que dão vida a estas paróquias. E para mim, foi uma emoção ver a igreja cheia hoje, a esta hora da noite, porque há gente que não tem medo. Como foi estes discípulos. Chegaram à noite, pensavam que já tinham chegado, que era o desânimo, que era tudo. Tiveram o bom senso de dizer, vem, onde é que vais? Está à noite. E puseram-se à mesa e convidaram-no para a ceia, que eles pensavam. Mas quando se chegou à ceia, ele partiu o pão. Então abriram-se os olhos. E descobriram, afinal era ele, afinal. Porquê é que vinhamos tão contentes pelo caminho? Porquê é que vinhamos tão tristes e depois isto foi mudando? Ele estava connosco, a gente não deu conta. Mas agora, ele desapareceu. Diz, não o viram mais. Nem era preciso. Porque o Cristo que caminhou com eles e que eles não conheciam, porque estavam à espera de um Cristo morto, e afinal, um vivo que vai ir conversando com eles não pode ser aquele que morreu. Porque agora ele descobriu que ele está vivo. E de repente desapareceu o cansaço, o sono. Espero que aqui imitem, para não dormirem. E voltaram para trás. Tinham fugido de Jerusalém com medo, agora o medo desapareceu. Tinham fugido de Jerusalém, deixando o grupo, deixando a igreja, o núcleo dos discípulos. Cada um à sua vida. Porquê? Porque quando Jesus estava no meio deles, tinha sentido estarem juntos. Sem Jesus estão a fazer o quê? Se Jesus é um morto, não vale a pena. Agora, eles voltam. E atenção, não voltaram e a gente esperava. Chegaram e disseram. Não. Chegaram à comunidade para ouvir a comunidade dizer: o Senhor ressuscitou e apareceu a Pedro. Não é cada um de nós que inventa a fé. A fé recebemos-la da igreja. Todas as vezes que nos aproximamos da igreja ouvimos dizer, o Senhor está vivo. E depois então, também eles contaram como o tinham reconhecido ao partir do pão. Isto é, a fé de cada um, isto não é que a nossa fé seja inútil. Não, cada um está juntando sempre à fé o hoje do Senhor ressuscitado. Nós vivemos aqui, se vivemos hoje aqui, é porquê? É só pensar um bocadinho. Não viemos cá por outra coisa, viemos cá porque o Senhor Jesus está connosco. Está bem, vieram para ver o bispo, está bem. Falta de gosto, mas enfim.
mas serve, quer dizer, também este bispo pode servir de sinal. E é para isso que a gente serve. Sem se montar a cabeça, porque senão pode acontecer como aquele galo que estava habituado a cantar sempre que nascia o sol. E tanto de cantar que convenceu-se que era ele que fazia nascer o sol. Um dia, o dono cortou-lhe a cabeça e ele não estava lá para ver que o sol nascia, mesmo sem ele cantar. Às vezes nós pensamos que somos nós que fazemos. E é bom e dá muito mais alegria, muito mais liberdade e gosto se entendemos que ele é que está no meio de nós e faz isto, porque está vivo. E eu estar vivo, isto é uma história que começou mais cedo. Então eu queria que lêssemos para falar um bocadinho, agora mais diretamente da Eucaristia. O que é isto de tê-lo reconhecido ao partir do pão? Havemos de voltar no fim, mas agora, se faz favor, Liliana, não é? Para nós sou uma desgraça, portanto, mas se fazia favor, leia o Evangelho. É um Evangelho que nós conhecemos. Isto é um sinal muito interessante, este da multiplicação dos pães. Eu também levei muito tempo a perceber. Porquê? Está bem, a multiplicação dos pães serve para quê? Está no Evangelho para quê? Para dizer que Jesus era grande, fazia um milagre, multiplicou o pão para 5.000 pessoas. Então, e agora, dos pobres deste mundo, o que é que isso diz? O que é que isso quer dizer? É só para isso? Dos milagres que Jesus fez, esta gente depois, além disso, no dia seguinte teve fome outra vez. Lá diz São João, no dia seguinte já estavam lá porque queriam um piquenique de graça outra vez. E o que é que então quer dizer isto? Veja, os evangelistas, quando falam, levam-nos a perceber as coisas por dentro. Diz que esta gente tinha-se interessado por Jesus. Os discípulos tinham chegado, que ele tinha-os enviado na primeira missão. E chegaram contentes. Sabe, fizemos isto, e o povo aderiu, e depois isto. E Jesus diz, a primeira coisa, arrefeçou a cabeça. Venham lá, vamos para um lugar isolado, sozinhos. Os discípulos com Jesus sozinhos. Ele preocupa-se muito com isso. Reunir os seus, para que participem daquilo que ele tem, que ele sente, que ele diz,
que ele projeta. Isto é o projeto dele. Portanto, para isso está com ele, preciso. Tinha-o chamado para estar com ele e para enviá-los à missão. E agora eles tinham chegado da missão e quer que eles estejam consigo. De repente, a multidão entra no barco e cruzam o lago, mas a multidão tem sede. Onde Jesus está com os discípulos, a multidão acorre lá. Quando Jesus está mesmo no meio dos discípulos. Está lá, e os discípulos são o núcleo da igreja. E chegaram lá. Quando Jesus desembarcou, já estavam. Falou. Até que diz os discípulos vieram dizer ao mestre: basta de coisas santas agora, porque a gente é realista, não é? E a gente tem de comer. Mandam-os embora para que cada um vá tratar disso. E Jesus diz: não. Primeira coisa, Jesus não aceita que o problema do pão seja um problema de cada um. Porque se fosse assim, como é que era? As nossas crianças, quando nascem, se não tivessem na minha da mãe, como é que é? E se não tivessem quem cuidasse dela, como é? Isso não pode ser assim. Deem-lhes vocês de comer. Isto é, quem escuta o Evangelho, quem escuta a palavra, entre aqueles que escutam, há uma solidariedade nova que tem de nascer, senão não há Evangelho. Vocês que escutaram a palavra e que seguem o Mestre, diz Jesus aos discípulos, vocês que me seguem a mim, têm um dever de sentir a fome da multidão. São João diz, nesta ocasião, diz que olhou para a multidão e sentiu compaixão com dor com. É como se sentisse a fome daquela multidão toda. E então diz, isto não é problema simplesmente deles. A fome da multidão é uma questão vossa. Esta é a primeira coisa. O milagre da multiplicação dos pães é quando eu faço dos problemas dos outros os meus problemas. Quando me sinto ucraniano neste momento. Quando me sinto próximo da minha casa, daquele que está mais isolado. Quando na minha escola me sinto próximo daquele que foi vítima de bullying. Se eu não tiver isto, se não tiver esta compaixão, esta presença de estar uns com os outros, não é simplesmente, está bem, podemos também ir a uma discoteca e tudo, mas a vida não vai ser só isso. O fundamental da vida é que sejamos capazes de partilhá-la. E de partilhar aqui os momentos bons, mas também as dificuldades. De eu sentir a compaixão da multidão. Primeira atitude fundamental. Que os discípulos não tinham. Já fizemos o nosso dever, nós já fomos à missa ao domingo, agora vamos para a brincadeira e o resto já não é connosco. Já os nossos deveres estão cumpridos. Os deveres cumpridos são quando a multidão não tiver fome, tiver sido saciada. Bom, os discípulos, está bem, mestre, admitamos isso, mas e como? Nem 200 denários daria para dar um aniquita a cada um. 200 denários significam 200 dias de trabalho. Mais ou menos um denário era aquilo que se pagava por um dia de trabalho, de um trabalhador. Isto é, nem nessa altura, nem havia subsídios da CE, nem nada, era tudo... E então, mas onde é que vamos arranjar? Quem é a fome no mundo? Sim, mas o que é que nós podemos fazer para a fome no mundo que precisa de tantos meios? O que é que podemos para? Diz, não, Jesus. Primeira coisa, Jesus diz, não. Muda a questão, a pergunta outra vez. Vão ver quantos pães têm. Não perguntem quanto é preciso. Perguntem com o que é que eu posso colaborar para. Eles foram ver e diziam que tinham 5 pães e 2 peixes. Boa matemática dá 7. E 7, na Bíblia, é a definição do tudo. Lembra-se? A criação em 7 dias, a semana de 7 dias, o 7º dia, o dia do descanso, etc. Então, esta gente ele diz que vão ver, e tudo o que eles tinham era 7. Isto era a totalidade daquilo que tinham. São João diz que era um menino.
um menino, uma criança que tinha trazido na sacolazita 5 pães de cevada, que são umas coisinhas assim como as nossas bolachas pequeninas de cevada, era o pão dos pobres, alimenta menos, e era o primeiro pão que vinha antes do outro, que se colhia, e portanto, e ele trazia aquilo para a fome dele. Mas quando viu a fome da multidão, achou que também o pão dele, que não era só ele que tinha fome, era também a multidão, e que também o pão não podia ser só para a fome dele, tinha de ser para a fome dos outros. E colocou nas mãos de Jesus. Quando a comunidade coloca nas mãos de Jesus aquilo que tem, multiplica o pão. E isto não é simplesmente uma conta matemática, é multiplicar do coração, é o multiplicar daquilo que se põe junto e que se poupa e que assim chega para muitos, porque o problema maior é quando se acumula, não chega para ninguém, só chega para pouco, para os que conseguem acumular. Quando se parte, vai chegar para todos e vai sobrar. E então, Deus mandou-os sentar, mas isto não tira nada ao que Jesus faz. Portanto, a segunda atitude é: não se preocupem com quanto, preocupem-se com aquilo que eu posso dar. Terceiro, Jesus tomou o pão, abençoou, bendisse a Deus pelo pão, e essa oração é a oração que ainda os judeus hoje dizem quando se começa a comer. E dizem assim: bendito sejais vós, Senhor, pelo pão que fizeste nascer da terra para nosso alimento. Isto é, eu reconheço que o pão que eu tenho é Deus quem o dá. Com o meu trabalho, é por isso dizemos, a oração do ofertário, o que é que dizemos? Bendito sejais, Senhor, pelo pão que recebemos da vossa bondade, que é fruto da terra e do trabalho do homem, é decalcado sobre esta oração que Jesus pronunciou, para dar graças a Deus pelo pão. E o que é que isto diz? Quer dizer que Jesus, que todos que comemos o pão, temos noção que o pão é fruto do nosso trabalho, mas é fruto do dom de Deus. E quando eu entendo que o pão é dom de Deus, entendo que é para todos os filhos e filhas de Deus. E que, portanto, assim como Deus é bom para comigo, eu tenho de ser bom para com os outros. Eu vou partir o pão. Este pão, e então, assim eles foram comendo. E mesmo estas contas que eles pensavam que ia acabar, não acaba, porque Deus não para da sua generosidade. Deus continua em cada lugar a multiplicar o pão, mas precisa que nós ponhamos na sua mão a base dessa multiplicação, que é abrir o coração, porque senão nós podemos saciar estômagos, mas não saciamos pessoas. Esta é a revolução do Evangelho, a primeira revolução do Evangelho. E este é o princípio da multiplicação do pão e também do pão da Eucaristia. Quando chega à última ceia, Jesus diz as mesmas palavras que disse ao multiplicar o pão para a multidão, disse-o agora na Eucaristia. Tomou o pão, bendisse a Deus, vão ver que agora a oração da consagração não é abençoou, como deu uma bençãozinha no pão, não, bendisse a Deus pelo pão. Isto é, todas as vezes que nós celebramos a Eucaristia, nós bendizemos a Deus. Senhor, bendito. Então é só isso, a Eucaristia? Não, é porque é outra coisa agora. Jesus passa por cima desse que é a bênção normal do pão para diz, este pão é o meu corpo. Isto é, tomai e comei. Isto é, não, vocês não dão só coisas. Não são só, cada um dá o que tem. Vocês, pais, nós, todos nós damos aquilo de que somos. Quando eu ofereço alguma coisa a alguém, quando eu cuido de alguém, não é simplesmente aquela materialidade que estou a fazer. Estou a criar uma pessoa nova, uma relação nova com esta pessoa. Estou a criar e ajudá-la a crescer. Eu uso sempre a imagem que tenho dos meus pais. Eu digo sempre aos pais que quando decidiram ter um filho, foi uma péssima opção. Só dá despesa. E não é despesa qualquer, é despesa de dinheiro, mas é despesa de sono, de arrelias, de preocupações. O que é que lhe acontece? O que é que... Mas um sorrisinho só.
paga isso tudo e faz a gente felizes, não é? Porquê? Porque damos. Esse pão de vida, de amor, de carinho, de cuidado, é isso que faz crescer uma pessoa. Jesus foi isso que fez com os discípulos. Mas os pais e todos os outros, em tudo aquilo que fazemos, nós fazemos aquilo que damos, aquilo que é nosso. Mas Jesus é mais do que simplesmente um como nós. Ele é o Filho de Deus. E diz precisamente: este pão sou eu. É o meu corpo. Isto é, eu vim a esta terra, fiz-me nesta terra um como vocês, mas sou o Filho de Deus. E, portanto, trago-vos uma vida nova. E trago-vos a transformação do Espírito de Deus. É isto que vos dou. E esta vida que vocês têm não se conta simplesmente no pão que vocês põem na vossa mesa, mas é do pão que eu vos dou. E o pão é a vida de Deus que Ele nos dá. Por isso, alimenta de uma forma nova, porque também a nossa vida não precisa simplesmente de pão, de vinho e de todas as coisas com que a gente se alimenta. Já na nossa casa, se fosse só isso, se não houvesse carinho, esse pão ia saber muito mal, ia ser indigesto. Ele entrega-se, Portanto, o pão, aquilo que Ele nos dá, que nos pede o tal 5 mais 2, 7, a totalidade, é a vida que se dá. E Ele deu-se totalmente, diz São João, tendo amado os seus que estavam no mundo, levou até ao extremo o seu amor por eles. E entregou totalmente a sua vida. É esse pão que nós celebramos da Eucaristia. Mas este pão, Ele diz: tomai e comei. Isto é, para comer e tomar, pegar. Algumas pessoas valha-me Deus, fazem todo um problema por comungar nas mãos. Mas o que é que leem no Evangelho? Tomai e comei. Tomem. E quando a gente toma, quer dizer, eu estendo as mãos para a generosidade daquilo que recebo. E tenho sede, estendo a mão porque tenho fome, tenho sede. É um gesto muito bonito. E a gente diz, em Moçambique, uma das coisas que eu aprendi, mas que naturalmente do povo é isso: nunca se pega, se não oferece alguma coisa a alguém, nunca pega só com a mão, porque isso é desprezo. Dá cá. Não é para pegar assim, não, é para receber como dom. Eu ponho as mãos para receber. E é o sinal de agradecimento. E é isso assim que nós recebemos o corpo do Senhor com toda. E Ele quis que nós pegássemos, que tocássemos a materialidade do seu ser humano, mas que ao mesmo tempo entendêssemos que vai muito, muito, muito para além disso. E que isto é aquilo que faz realmente a gente reviver. Porque Ele dá-nos a sua vida. E isto é para comer. Tomai e comei. Isto é, e tomai e bebei. Isto é, aquilo que a gente come e bebe torna-se a nossa substância. É como se Ele dissesse: aquilo que eu sou, vocês há de ser vosso alimento. A minha forma de pensar, a minha forma de agir, a minha forma de estar, as minhas atitudes, isto é para vocês. E eu dou-me, ofereço-me para vocês. Mas mais, para vos transformar, para que vocês também se transformem em pão para. Vocês vão de aprender a ser como eu. É por isso que a Eucaristia forma a comunidade. Primeiro, porque recebemos o dom de Deus, o dom da palavra, o dom da comunidade, os tais discípulos que, desanimados, agora voltam para a comunidade. Não existe fé sem comunidade. Sr. Padre, gosto muito de Nosso Senhor, etc. Também se dirá à missa. Pronto, eu não vou julgar ninguém, mas vou dizer, não percebeu o Evangelho apenas. Porque o Evangelho, o que Deus quer é precisamente isso: mudar o estilo das nossas relações. Isto não é cada um que tem o chaminé até o céu para chegar lá, mas isto é para transformar em círculo, para se ter gente que faz do partilho do pão. Quando fala do pão, não é só os banhos, nem o pão que se mete na boca, é o pão, é a alegria, é a cultura, é a amizade, é a proximidade, é o cuidado, é tudo isso.
Portanto, isto é o que é preciso mudar, porque é aí que se joga a felicidade ou não das pessoas. E por isso mesmo, este pão que nós temos é o que mais precioso e é o resumo daquilo que é a Igreja. Porque nos reúne, primeiro, porque sem isso não há uma verdadeira fé cristã. Se cada um fica em sua casa. Dissemos tantas vezes, durante a pandemia, bom, agora, para defender a vida, nós temos de ter um bocado de recato. Mas isto não é assim a Igreja. A Igreja é para ser presencial. Os nossos encontros têm de ser de irmãos e irmãs. Temos de sentir esse calor na Igreja. Claro, mas também nas nossas famílias temos de ser diferentes. Quando sofreram os nossos avós sem ver os netos e os netos sem ver os avós? Porquê? Porque havia valores para defender. Não foi porque nos quiséssemos afastar. Foi para defender a vida. Também fizemos isso na Igreja. Mas isso não é para ser a Igreja. A Igreja tem de ser de gente presente. Tem de ser de participação. Por isso é a coisa mais preciosa, que a gente só sente às vezes quando falta. Quando a minha primeira missão foi a Moçambique, ainda era jovem e não era padre ainda, e já nessa altura as pessoas vinham, porque o padre, tínhamos 52 comunidades, algumas a 100 km de distância, no mato, por aquelas autoestradas, e de modo que o padre visitava as comunidades 2, 3 vezes por ano. De resto tínhamos lugares onde as pessoas vinham buscar a Eucaristia, passávamos ao longo das estradas e eles vinham buscar. Seguiram-se a seguir 15 anos de guerra. Os padres não estavam, senão fora, não era mesmo permitido. As comunidades estiveram sem padre 15 anos. Reuniam-se e iam buscar a Eucaristia a 200 km de distância ao Malawi, pelo mato. Alguns morreram a trazer a Eucaristia. Os ministros da Eucaristia tinham de ser gente muito piedosa e respeitosa e que soubesse guardar a Eucaristia. Mas primeiro tinham de ter boas pernas, porque era preciso ir buscar a Eucaristia bem longe. E isto durante anos e anos. Porquê esta gente fazia isto? Alguns dos nossos padres foram raptados e uma das coisas que havia contactos que fazíamos através de Lisboa, lá com os rebeldes, para permitir chegar ali, a primeira coisa que pediam era um bocado de pão, de trigo e uma garrafa de vinho para celebrarem a missa, porque o povo precisava do alimento da coisa. O cardeal Vantuano, o cardeal vietnamita, teve 20 e tal anos no campo de concentração, e ele conta, agora está a decorrer o processo de beatificação dele, ele conta que cristãos, que alguns que estavam lá dentro, ele conseguia um pinguinho de vinho que punha, não tinha onde, punha da palma da mão, e um bocadinho de pão que lhe traziam para celebrar a missa e comungar. Se torna verdadeiramente centro de convergência, é tal coisa. Nós não fazemos disto de Eucaristia simplesmente um rito que a gente faz e Nosso Senhor fica contente. Não, é um dom que Deus nos dá. É um dom que Deus nos dá, que nos reúne, que nos transforma, que nos une e nos faz partilhar, mas que nos faz também criar um mundo novo. A Eucaristia não perde a tal dinâmica da multiplicação do pão. E quando o padre diz, é com toda a comunidade que diz em nome dele, claro, este é o meu corpo. São as palavras de Jesus, e claro que aquele é o corpo do Senhor. Mas isso significa comer, significa assumir esta mesma disponibilidade de dizer: eu sou corpo para esta comunidade. E não esquecer que depois ainda sobraram 12 pães, 12 cestos, 12 é o número de Israel, das 12 tribos de Israel. Significa que a comunidade não reserva os seus dons simplesmente para si, as nossas necessidades. Cada um e nós, o nosso clube, a nossa igreja, Não.
12 é o número de todo o povo, e depois no outro vai ser 7, que é o número da humanidade. Isto é, a comunidade em si, uma comunidade que vive a partilha e o dom e a tal compaixão e dá vida, para dar vida aos outros, não é simplesmente nos muros, não acaba nos limites da comunidade. Alarga-se. A missão é sempre para todo o mundo. Quem diz isto, o pão fundamental, e com isto termino, não é simplesmente o pão, é o carinho, o cuidado, é isto que tem de ser a Igreja. A Igreja nasce na Eucaristia porque nasce precisamente desta contínua renovação do dom de Deus que nos dá para fazer de nós dom para outros e para outros e para outros. Raul Fleury, o apóstolo dos leprosos, dizia que o bem e o mal são como a bomba atómica. A bomba atómica é um átomo que é feito explodir e fazendo-se explodir, faz explodir aqueles que estão próximos e depois os outros mais, até a conflagração total da bomba, mas depois isso continua por séculos ainda de radiação. E ele diz, é preciso criar a bomba atómica do bem, porque também o bem é assim. Uma pessoa que foi objeto de carinho, uma pessoa que foi objeto de atenção, mais facilmente aprende também a acarinhar. Daí a importância de tudo aquilo que a gente vive na família desde pequenos, mas que a gente, do calor que a gente deve sentir, cada criança, cada jovem, cada um de nós tem de sentir na Igreja, o calor que devem sentir as pessoas que estão em dificuldades, o calor que têm de sentir as pessoas que estão numa situação como esta, da Ucrânia, e eles têm exprimido isso muito bem, quando dizem, é tão bom ver que a gente passou a fronteira no meio destas dificuldades e alguém estava lá para nos dar uma taça de chá. Esse chá é o sinal, não é para dizer isto é a Eucaristia, mas a Eucaristia é que é o chá para todas as nossas dores, para todas as nossas guerras, para tudo isso, porque é o carinho de Deus que vem ao nosso encontro. E cria em nós comunidade, mas cria em nós também uma vontade. A Eucaristia é sempre dinâmica, está sempre renovando a Igreja. E agora, antes que comecem a dormir, aliás, parece que há para aí uma coisa também para partilhar, não é? Está Alexandre no chão. Há sinais que a gente deve dar de Eucaristia constante. Uns para com os outros. A começar em nossas casas. O Papa diz, aprender a dizer obrigado muitas vezes. Sinal da gratidão, porque eu reconheço que é um dom. Cria um ambiente novo entre nós. Porque, veja, quando a gente multiplica o pão, também quando somos generosos, não é simplesmente uma questão da materialidade das coisas que eu dou. É a relação nova que eu comecei, ou que ajudei a criar, e que espero que passe também para outros. Bom, que o Senhor nos ajude. Também agora eu venho só começando a entrar nesta Igreja. Foi muito bom estar com vocês hoje aqui, a partilhar precisamente a partilha por absoluto da Igreja, que é a partilha da Eucaristia. E que nós possamos sempre continuar a partilhar esta alegria de Deus, esta força de Deus, para nós e para todos aqueles que precisam também à nossa volta. Muito obrigado.